movimento. Minhas dores tu conheces todas e em ti espero redenção. Veio o dia mau e a ti eu recorri, mas ao olhar pro céu do alto eu ouvi: és meu filho amado, em que acho meu prazer. És meu filho amado, em que acho meu prazer. És meu filho amado, em que acho meu prazer. És meu filho amado, em que acho meu prazer. E eu irei por aí levando essa identidade. E eu irei por aí sabendo ser amado de verdade. E eu irei por aí sabendo que se eu venho e vou, num só lugar estou, guardada em teu amor. E eu irei por aí levando essa identidade. E eu irei por aí sabendo ser amado de verdade. E eu irei por aí sabendo que se eu venho e vou, num só lugar estou, guardada em teu amor. Sou teu filho amado, em que achas teu prazer. Sou teu filho amado, em que achas teu prazer. Sou teu filho amado, em que achas teu prazer. Oh Pai, tens prazer em mim. Sou teu filho amado, em que achas teu prazer. E eu irei por aí levando essa identidade. E eu irei por aí sabendo ser amado de verdade. E eu irei por aí sabendo que se eu venho e vou, num só lugar estou, guardada em teu amor. E eu irei por aí levando essa identidade. E eu irei por aí sabendo ser amado de verdade. E eu irei por aí sabendo que se eu venho e vou, num só lugar estou, guardada em teu amor. Declare: eu sou teu filho amado, em que achas teu prazer. Eu sou
verdade. E eu irei por aí sabendo ser amado de verdade. E eu irei por aí sabendo que se eu venho e vou, num só lugar estou, guardado em teu amor. Shalom, boa noite, tudo bem, minhas amadas? Como vocês estão? Pode abrir as câmeras, aparecerem, sem vergonha. Vocês estão aí, gente? Vocês estão aí? Ou eu estou falando sozinho aqui, gente? Quem estiver vivo aí, dá um sinal de fumaça, gente. Levanta a mão. Vocês estão me ouvindo? Ah, a Andressa está aí. Tem mais alguém aí? Oi, Mari. Oi, Fernanda, tudo bem? Seja Tudo. bem-vinda. Glória a Oi, Deus. Mari. Oi, Rose, tudo bem? Oi, Bem, Beca. Ah, então tá bom, né? Graças a Deus, não tô sozinha aqui, hein? Agora sim. Então, meus amados, estamos aqui para viver essa imersão mais uma vez. Eu acho que vocês não estavam no passado, né? Quem estava ainda não entrou aqui. Na verdade, é porque tem muita gente que não tem tempo hoje. Muita gente me mandou mensagem falando que não poderia hoje. Mas glória a Deus por vocês estarem aqui, a gente poder rever essa imersão que foi tão necessária para algumas pessoas. E hoje, gente, eu estou gravando, já estou aqui, ó, de olho, está gravando. Para eu não perder a gravação, né? Para quem quiser ver depois, eu ter essa gravação disponível, tá bom? Quero dizer que sejam muito bem-vindas. Hoje nós vamos entrar fundo no assunto que nós precisamos, como filhas de Deus, entender a identidade que Deus tem para nós. E para começar esse tempo, né, eu já deixei aí uns minutinhos de louvor, com essa adoração que fala tanto sobre essa identidade, né, que o Senhor, Ele quer que nós manifestemos na terra. E eu quero orar para nós começarmos sabendo que é o Espírito Santo de Deus que vai ministrar a vocês, né? Eu estou aqui apenas para transferir um conhecimento, para transferir uma consciência que o próprio Espírito Santo já deu ao meu coração, à minha vida, e que eu tenho a alegria de poder transmitir essa verdade para cada um de vocês. Amém? Então, vamos abaixar nossa cabeça, vamos fechar os nossos olhos e ligar os nossos pensamentos em Deus, pedindo a Ele que agora, em nome de Jesus, nós adentramos ao trono da graça e clamando ao Senhor que fale a cada um de nós, que ministre aos corações que estão aqui a verdade sobre a identidade que Tu tens, Senhor. Eu te clamo, Senhor, que hoje seja um momento exclusivo das suas filhas com o Senhor. Não apenas um tempo de imersão, Senhor, de aprender coisas novas, mas um momento exclusivo com a tua presença, com o envolvimento com a tua presença. Eu clamo que cada uma delas possa ter uma revelação pessoal da identidade que o Senhor tem para a vida delas. Que toda a roupagem, tudo aquilo que um dia quis as vestir, seja a orfandade, Senhor, seja o abandono, seja as crises, ó Deus da vida, quiseram vesti-las de mulheres sofridas, mulheres que não têm um futuro. Eu declaro hoje, pelo poder da tua palavra, que o Senhor tem um futuro para cada uma delas, que o Senhor tem sonhos sobre elas e que elas vão viver isso para a glória do teu nome. Por isso, hoje eu dou a ti, Senhor, o total controle desta reunião. Que o Senhor fale, que o Senhor ministre, que a tua palavra seja viva, que seja eficaz, que entre dentro de nós e faça o efeito necessário para nos arrancar de velhas estruturas, nos levando a um lugar novo em ti. No nome de Jesus, eu já te agradeço, Senhor, por cada mulher que estará ouvindo essa mensagem. Que o Senhor alcance, Senhor,
esse favor na vida delas, de alcançá-las por meio de uma consciência profunda da identidade que o Senhor tem para suas filhas amadas nessa terra. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Meninas, vou compartilhar aqui. Deixa eu pegar aqui o link, que eu acho que... Não sei se eu fechei. Deixa eu ver aqui. É do Canva. Vou abrir aqui. Pronto. Estão vendo, meninos? Abriu para vocês aí? Abriu? Ok. Abriu. Vamos lá, então. Deixa eu só colocar aqui a tela para eu compartilhar com vocês e olhar para a apresentação. Vamos lá, meninas, aqui. Acho que todo mundo aqui me conhece, né? Dispensa apresentações. Na aula passada eu tinha muitas que não me conheciam, mas vou ler para vocês aqui, né? Já que eu fiz, deixa eu me apresentar. Eu sou Maristela Peixoto, sou mentora de mulheres, pedagoga, escritora, e agora estou em formação do novo curso, né, neurocientista em comportamento humano. Por quê, né, gente? Porque primeiro eu preciso me entender, porque quanto mais eu me entendo, mais eu entendo os outros, né, isso é o que eu tenho buscado, é a misericórdia de Deus sobre mim, para que eu tenha ainda misericórdia mais das pessoas. Eu congrego no Ministério Cristão Rapá, ali no Vicente Pires, né, ali na colônia agrícola, é tudo a mesma coisa, onde eu auxilio juntamente com o meu marido o Ministério da Família. Ali nós trabalhamos juntos, auxiliando os pastores do Ministério da Família e outras frentes da igreja também, mas essa é a que realmente nós nos propusemos a trabalhar, porque de fato é aonde Deus nos resgatou. E claro, o mais importante, eu sou esposa, sou mãe, e o maior título de todos que eu possa ter, eu sou filha de Deus. Essa é uma verdade incontestável. Qualquer coisa que você alcance nessa terra nunca será tão grande quanto ser filha de Deus. E eu também sou criadora da comunidade online Preciosas Filhas de Sara, né, que já está completando agora nesse ano 3 anos de vida, né, graças a Deus, o Senhor tem me permitido acessar mulheres para viver a essência da sua identidade a partir dessa verdade, ser uma filha de Sara. Meu Instagram, para quem não tem, todo mundo aqui, por favor, se não me segue, vai lá e segue, mas eu acho que segue. Essa página tem sido exclusivamente um lugar de manifestar a glória de Deus, aquilo que Ele tem me falado, aquilo que eu tenho vivido com Ele. Então, se você acredita que vai abençoar a sua vida, vai lá e me segue, amém? Então, essa sou eu e este é o meu maior ministério. Né? Muitas pessoas podem pensar que os ministérios estão vinculados a que você faz na igreja, aquilo que você pratica lá no altar, mas entendam, para quem não entende ainda, eu te digo, o maior ministério que Deus te deu, mulher, foi a sua família, seus filhos, seus pais. Este é o maior ministério que Deus nos deu, a nossa família. E se nós não assumirmos essa responsabilidade, estaremos sendo negligentes com a verdadeira obra de Deus na nossa vida. Aí 1 Timóteo diz que aquele que não cuida, que não tem zelo pelos seus, é pior que o infiel. Então, eu acredito fielmente que o primeiro ministério que eu tenho que servir com excelência é a minha família. E eu tenho aprendido com o Senhor, né, depois de passar longos anos servindo a igreja, que a ordem nunca é do altar para o lar, mas do lar para o altar, porque o altar, ele é um lugar de exposição. Mas se no lugar onde você está escondida, você não é uma verdade, tudo que você manifesta no altar é uma mentira. Então entenda,
Não funciona assim. Muitos começam no altar e esquecem do lar. Mas a ordem de Deus é do lar para o altar, porque no lar, você sendo validada, em qualquer lugar você alcança a autoridade. Então, por isso eu digo, esse é o meu maior ministério e é o que eu nunca poderei falhar. Eu posso falhar, porque eu sou humana, mas eu vou tentar nunca falhar com esse ministério, porque ele, além de ser um ministério, é a herança de Deus para mim. Esse é o meu marido, Bruno, meu filho Samuel, Davi, Daniel, 3 milagres, herança do céu na minha vida, amém? Seguindo, vamos então começar, né, a nossa imersão com esse tema precioso dos nossos corações. Eu estou aqui com 4 pessoas que foram minhas alunas, né, deixa eu olhar aqui, tem mais alguém aqui? Não, vocês todas já foram minhas alunas na Identidade Plena, então vocês já ouviram muito eu falando sobre identidade. Porém, hoje eu quero aprofundar, né, em falar sobre a identidade feminina, não apenas a identidade plena, aquela identidade em Deus, mas a identidade da mulher, algo que tem sido roubado verdadeiramente das mulheres nesse tempo. E para que você resgate essa essência, você precisa voltar para um lugar em Deus, onde ela está. E voltar não é sobre você ir para um lugar. Voltar quer dizer, deixa eu só aceitar aqui, entender que para acessar a minha identidade, a minha essência real, eu não vou ter que ir para um lugar, alcançar um nível, não. Para ir para esse lugar, eu vou precisar fazer uma viagem de retorno para mim mesma. Por quê? Porque você foi criada assim, à imagem e semelhança do seu Criador. E para que você viva no resgate dessa identidade, seja bem-vinda Flávia, Marli, para que vocês vivam no resgate dessa identidade, vocês vão precisar fazer um retorno. Sabe quando você está indo numa via e você percebeu que pegou o caminho errado? Você vai precisar pegar o próximo retorno. E esse próximo retorno, ele fala de um lugar em Deus que você precisa retornar, que não está fora, mas está dentro. Esse lugar, ele é aquilo que Deus te criou. Então, eu começo entendendo assim. Muitas se preocupam e pensam, nossa, então eu só vou ser uma mulher que vive na minha identidade quando eu acessar conhecimentos, quando eu ir longe, quando não. O acesso dessa identidade está em retornar para essa essência que você já nasceu com ela. Ela já está aí. E eu vou te dizer por quê. Vamos seguir. Aqui diz que em Romanos 8,16, a palavra do Senhor nos diz: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Olha isso. O próprio Espírito testemunha dentro de nós a nossa verdadeira essência. Filhas de Deus. E quantas têm caminhado ainda como servas, caminhado como pessoas que só têm algo a oferecer para Deus quando um pai, ele te ama, não é pelo que você faz, não é pela sua performance, nem por tudo aquilo que você faz na igreja, ele te ama pelo que você é, porque você é um filho. E um pai ama um filho simplesmente porque ele é filho. Vocês estão diante de uma pessoa que por muitos anos quis ser validada pelo que fazia, até o Senhor me fazer entender que o valor que Ele me dá, o amor que Ele me deu naquela cruz, ele não depende de mim, ele não depende dos meus esforços, ele não depende do quanto eu sou uma pessoa performática, que faço e aconteço. O amor de Deus, ele é derramado em nossos corações gratuitamente. Isso se chama graça. E quando você entende que o amor de Deus é pela graça que você recebe, você começa a compreender a essência da filha que não precisa ser validada pelo que faz, porque ela simplesmente é. E você
pode começar a perceber e olhar para trás aí na sua vida. Quantas vezes você tentou ser amada pelo que você faz? Quantas vezes você tentou ser validada por ações, quando na verdade você já tinha um amor completo, um amor suficiente que te amava sem você ter feito nada para merecer? E eu preciso que vocês comecem a entender essa essência, a essência de ser filha e de ser amada simplesmente por ser filha. Não é por mais nada. Não tem como acrescentar ao que ele fez. Ele nos amou. Amém? Continuando. Redescobrindo quem somos em Deus. Ao longo dos séculos, a identidade da mulher foi sendo distorcida por causa do pecado. E por causa da cultura e dos padrões humanos. Aquilo que Deus criou com propósito foi destruído por mentiras. Lá em Gênesis 1:26, esse versículo, ele é, vamos dizer assim, coringa, eu uso ele muito, porque é a realidade. Eu digo, é o plano original. É aquilo que Deus sempre quis que nós fôssemos. A sua imagem e a sua semelhança. Mas por causa dessa situação que eu já acabei de falar, do pecado, da cultura e dos padrões humanos, a imagem e semelhança foi sendo arrancada de nós. E, principalmente, a consciência de que somos filhos semelhantes ao Pai. A palavra do Senhor diz que o desejo de Deus é que a igreja seja uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Ele, desde o princípio, desejou que fôssemos a sua imagem e semelhança, e ele só conseguiu restaurar isso por meio de Jesus, para que eu e você nos tornássemos novamente capazes de sermos chamados de filhos. Lá em João 12, você pode anotar aí, para depois você ler, está escrito assim, que aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, foi-lhe dado o poder de ser chamado de filho também. Então, a sua fé em Jesus te habilita a ser chamada de filha. Mas quantas podem dizer que são filhas? Porque elas entendem que são filhas de Deus, aí vem daquele jargão que todo mundo fala, né? Todo mundo é filho de Deus. E eu estou aqui para te dizer, não, não é assim que funciona. Nem todo mundo é filho de Deus. Filho de Deus, apenas os que creem em Jesus, como o Salvador suficiente das suas vidas. Quem não crê que Jesus é o Salvador, não é filho. E não use mais esse jargão se você usa, porque você vai estar falando algo que não é verdadeiro. Só é filho quem crê em Jesus. Só é filho quem o recebeu. Então, aqui existe uma condição. Nós nos tornamos filhas a partir de Jesus. Nós fomos criadas à imagem dele. O pecado distorceu, a cultura distorceu, os padrões humanos distorceram. Mas Jesus, o segundo Adão, veio e nos devolveu a condição original. Aleluia. Glória a Deus. Como eu sou grata ao Senhor. Você pode agradecer ao Senhor nesse momento, porque por meio de Jesus, hoje você pode sim retornar ao seu lugar original. Aleluia. Você pode ser, sim, levado a um lugar onde o pecado quis te roubar, a cultura quis te roubar, os padrões quiseram te roubar, mas Jesus disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. E se você alcançou este caminho de graça, você é filha, amém? Tem muitas filhas aí, essas filhas estão aí, deixa eu ver. As filhas estão aí. Quem é filha, sinaliza para mim, gente. Quem entendeu que é filha de Deus? Quem entendeu que é filha? Amém. Aleluia. Amém. E não é porque você merece, não é porque você fez algo, é simplesmente porque você creu e recebeu. Aleluia. Nós somos filhas. Fomos criadas à imagem, mas o pecado feriu a identidade original da mulher. A cultura secular impôs os rótulos como frágil demais, forte demais, sensual, submissa à força, guerreira cansada. Gente, mas tem mulher guerreira cansada por aí, né? Misericórdia.
E a guerreira cansada é aquela que está assim, buscando afirmação para ser amado o tempo inteiro através do que faz. E o Senhor nunca nos chamou para ser essa pessoa, porque você acaba ensinando as pessoas que você é assim, que você precisa de ser amada, mas você sempre vai ter que fazer algo para ser amada. E a gente ensina as pessoas a nos amarem dessa maneira. Então, o Senhor quer nos tirar desse cativeiro, porque ser filha é simplesmente ser amada pelo que é. Falsas narrativas, você precisa se bastar, né? Quantas mulheres falam, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de homem, eu me viro sozinha, né? Você tem que dar conta de tudo, você tem que dar conta de tudo, seja perfeita ou você será rejeitada. Essa é uma das grandes verdades sobre a distorção da identidade que esse mundo gerou em nós mulheres. Mas glória a Deus e ao nosso Senhor Jesus, que nos deu a oportunidade de resgate. Seguindo, o que a Bíblia diz sobre a identidade da mulher? A Bíblia, ela é um único espelho fiel para refletir a verdadeira identidade da mulher. Somos criadas por um Pai que nos deu propósito, valor e missão. Amém? Pode crer e declarar isso sobre você mesma. Eu tenho um Pai que me deu propósito, me deu valor e me deu missão. A minha vida não foi um erro. Eu não fui alguém que foi rejeitada por Deus, porque rejeitada por pessoas, não tem um ser humano que não seja. Né? Eu sei que ser rejeitado por pai e mãe causa marcas, dores, traumas profundos em nós. Mas você nunca será rejeitada por Deus. Ele jamais nos rejeita. Pelo contrário, a Bíblia fala que ele sempre está disponível, que ele nunca nos rejeita. E eu quero te dizer algo. Ainda que você tenha tido essa ausência desse amor paterno, essa ausência desse amor materno, você ainda assim foi amada, foi desejada, foi gerada no coração de Deus. E isso deveria nos ser suficiente. Ser amado por Deus. Ser amado por Deus não deveria ser para nós algo por último, tipo, pelo menos o Senhor me ama. Não, é o Senhor, o Deus de toda a terra me ama, e isso é suficiente. Se fulano me rejeita, se Beltrano me rejeita, o Senhor de toda a terra não me rejeita. Ele tem propósito, ele tem valor e ele tem uma missão para mim. E o que eu passo nessa vida, mesmo que sejam momentos de dor, ainda assim, ele está no controle dessa missão, desse propósito que ele tem para mim. Então, minha irmã, hoje é dia de você abandonar as suas dores, de ter sido talvez rejeitada, ou talvez nem saber quem foram seus pais. Essa dor precisa ser retirada e, no lugar dela, você precisa entender: o amor de Deus é suficiente. Eu tenho um pai. E eu gosto muito de falar algo que a minha amiga a pastora Juliana Rodrigues fala. Eu tenho um pai. E o nome dele é Adonai. Adonai é um dos nomes de Deus. Eu sempre me encorajo com essa palavra, porque muitas situações, mesmo depois de eu ter a consciência verdadeira que eu tenho de ser filha de Deus, de ser uma pessoa que não é ignorada por Deus, de sim entender que Deus ouve a minha oração e responde a minha oração. Em muitos momentos, nós estamos tão fragilizadas que duvidamos, porque somos humanos. Mas quando a minha alma quer duvidar, o meu espírito faz eu me lembrar, porque ele está sendo o quê? Treinado a lembrar que eu sou filha de um pai. E o nome dele é Adonai. Eu tenho um pai. Você pode dizer isso para você mesma? Eu tenho um pai e o nome dele é Adonai. Você pode ser alguém que nem sabe o nome do seu pai. Você pode ser alguém que
talvez conheça o seu pai, mas a experiência que você teve com esse pai, ela não foi uma experiência que te validou uma paternidade. Mas ainda assim eu quero dizer, você tem um pai, porque você crê no Senhor Jesus, amém? Você recebeu o Senhor Jesus na sua vida, então você tem um pai. Você não é uma órfã. Eu quero aqui compartilhar com vocês algo que até compartilhei na primeira imersão. Primeiro eu vou dizer aqui o que nós descrevemos aqui, feitas com propósito e intenção divina. Pode até parecer em algum momento da sua vida que a sua vida não tem sentido, que está tudo muito difícil, que você olha para o futuro e é uma nuvem de fumaça, você não sabe o que vai vir depois. Mas se você crê no seu Pai, que Ele te criou com propósito, valor e missão, tudo aquilo que você está passando hoje não vai impedir o futuro que Ele tem para você. Porque você foi feita com propósito e intenção. Deus não faz ninguém. Não, essa daqui foi uma falha de percurso. Não. Deus criou a todas nós com propósito e intenção, para que nós estivéssemos exatamente neste tempo e nesta geração, para servir. Amém? Quantas podem dizer amém aí? Amém, glória a Deus. Amém, Tayara. Tá aí, né? Bem-vinda. Então, vamos continuar? Somos chamadas para influenciar e cuidar e edificar. Sim, somos chamadas para influenciar, cuidar, gerar e edificar. Vocês foram geradas em amor. Vocês foram geradas para influenciar em amor, para gerar e edificar. Por que que nós mulheres somos tão agredidas emocionalmente? Porque o diabo sabe que se ele desestrutura a casa, ele vai começar por onde? Deus nos chama de edificadoras, amém? A palavra diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as suas próprias mãos destrói. Quando o Senhor fala que você é edificadora, ele está dizendo, há um fundamento nesta casa, e ele se chama esposa, ele se chama mulher. A mulher tem o poder de fundamento, de estruturar esta casa. Então, quando o diabo quer destruir, ele vai fazer o quê? Ele vai desestruturar as bases dessa casa, a edificação dessa casa. Você, mulher, é a coluna, você é a sustentação. Se o inimigo te atinge, ele atinge toda a estrutura, porque ela está toda firmada em você. Ah, mas isso é muito pesado. Não, isso é uma honra, porque você foi chamada para isso. Você foi chamada para influenciar. Você foi chamada para cuidar. Você foi chamada para edificar, para gerar. Hoje nós vemos um tempo de pessoas extremamente fragilizadas, que qualquer razão é um motivo para se fazer de vítima e dizer, mas é muita coisa para mim. E eu penso, as pessoas, Deus nos criou tão fortes, Deus nos criou tão fortes nele, mas nós mesmos colocamos os limites e falamos, isso é demais para mim, eu não vou orar, eu não vou me colocar nesse lugar, ele também tem que orar, ele também tem que buscar a Deus. Não é sobre o outro, é sobre o que ele chamou você para ser. Porque se fosse sobre o outro, Deus falaria para você, minha irmã, que você não é só edificadora, você é aquela que vai construir tudo. Mas ele diz para você, filha, você edifica. Então edifica essa casa. E não é edificar sendo aquela que vai querer mandar em todo mundo e dizer o que é certo e errado. Edifica sendo você. E muitas vezes, pense comigo, as bases, a edificação da casa, ela não fica visível, ela fica onde? Escondida. Alguém aqui vê coluna de casa, base de casa, numa casa pronta? Não. Essa casa está pronta, está construída, está firmada, está de pé, não tem uma rachadura. Mas por quê? Porque as suas bases foram bem construídas. E essas bases somos nós. Então, entenda, se existe ruína na sua casa, um dia como na minha existiu, pode ter certeza que o diabo destruiu primeiro a base. E essa base era eu. E é por isso que o poder de Deus restaurar uma mulher é justamente porque se ele restaura uma mulher, ele restaura uma casa, amém?
Se ele restaura uma mulher, ele restaura uma casa inteira, porque a edificação estando firmada, toda a casa também estará firmada, aleluia. Eu creio e eu vivi isso na minha pele, para estar falando com vocês aqui. Então, nós somos filhas e o Espírito testifica isso dentro de nós. E essa consciência de ser filha, minha irmã, é poderosa demais. Essa consciência de ser filha é totalmente única e necessária para nós. Nós precisamos entender que a única verdade sobre a identidade está na Bíblia, está na palavra, porque nela nós encontramos propósito, valor e missão, em nome de Jesus. Amém? E é muito importante nós sabermos quem somos, mas tão importante quanto é saber o que não somos. Amém? É muito necessário entender o que nós não somos. Eu vou falar isso aqui agora com vocês. Vamos lá. O que estão me ouvindo, meninas? Deu uma travadinha aqui, mas está tudo bem aí, né? Amém. O que a identidade feminina bíblica não é? Não se trata de aparência, desempenho ou papéis sociais. É sobre uma natureza espiritual. Entenda? Não é sobre aparência, não é sobre desempenho. É sobre a minha natureza espiritual e a minha posição em Cristo e dentro do meu propósito. Isso é a minha identidade. O que não é aparência, desempenho, performance, papéis sociais, rótulos, títulos, isso não define a minha identidade. Porque muitas vezes a mulher está numa condição, por exemplo, divorciada, separada, solteira, mãe solo. As mulheres se elas se autodiminuem, né? Não sei se é essa palavra que eu queria dizer, acho que era outra, mas elas se diminuem por causa do que uma situação que elas passaram. Mas não se trata da aparência, não se trata do seu desempenho, do seu estado civil, do seu papel social. É sobre a sua natureza em Cristo, porque de fato, se o Senhor nos medir pelas nossas falhas, nós nunca seremos suficientes. Porque todos somos. Isso, autodepreciam. Obrigada, Glica. Sim, as mulheres se autodepreciam, diminuem o seu valor porque viveram situações de falências, de tragédias, viuvez, e acham que isso irá as definir. Mulheres que passaram por abuso, e o diabo sabe como diminuí-las. E o diabo sabe como destruí-las, dizendo para elas que aquela situação invalidou a sua identidade. E eu quero te dizer aqui hoje que o que valida a sua identidade não é nada do que você viveu ou passou, mas é a sua natureza espiritual, ou seja, você renascida em Cristo, morreu para o mundo, nasceu para Cristo, a tua posição nele e o seu propósito é que determinam a sua identidade. Não o que você passou e não o que você viveu. Amém? Posso ouvir um amém? Porque todas nós carregamos isso. Às vezes, uma situação da vida, nós carregamos por anos e anos pensando, agora essa é a minha identidade. Mas não. Em Deus, a nossa identidade, ela tem uma natureza espiritual que não pode ser alcançada pelas experiências humanas. E eu vou ler aqui essa parte que eu retirei do livro Mulher Única, que eu amo demais da conta. Gente, aquele livro, ele é eu digo que aquele livro ele é um manual para a vida da mulher cristã. É aquele curso, na verdade, né? Já ministrei ele diversas vezes e todas as vezes eu sou extremamente edificada pelo conteúdo. E a genuína identidade da mulher jamais poderá ser avaliada pelos sentimentos de um homem. Olha, gente, pega isso em nome de Jesus. Quanta mulher se sente diminuída, rejeitada, porque
os sentimentos do homem, que às vezes estão lá em cima e às vezes estão aqui embaixo, e você está se pautando nesses sentimentos. O sentimento alheio, quando você já tem todo o amor do mundo à sua disposição. Todo amor do mundo é seu, o amor de Deus. E isso cabe dentro de casamento e fora também, né? Às vezes pelos pais, pela aprovação da sociedade. O parâmetro deve ser o próprio caráter feminino quando avaliado pela palavra de Deus. Ou seja, a sua identidade ela não pode ser determinada ou avaliada por sentimentos das pessoas. A única coisa, o único parâmetro que você pode usar é o seu caráter sendo aprovado quando ele é trazido à luz da palavra. Se o seu caráter, trazendo para a luz da palavra, ele está sendo avaliado, e está sendo, vamos dizer assim, não só avaliado, mas ele está sendo aprovado à luz da palavra, o que os sentimentos de um homem ou a aprovação da sociedade vão poder dizer? Se diante da palavra, vocês estão entendendo? Se tiver difícil, pode perguntar, tá bom? O que a gente pensa às vezes? Ah, porque me trata assim, porque ele é desse jeito, a forma que ele é, que ele me trata, e eu vou me diminuindo e achando que os sentimentos deles ou a opinião daquelas pessoas validam o meu caráter. Mas não. O parâmetro deve ser o caráter quando avaliado pela palavra de Deus. Se você é uma pessoa que se arrependeu dos seus pecados, que tem buscado redenção em Cristo, o seu caráter, ele pode ser avaliado, sim, pela palavra de Deus, e não mais pelo que você foi um dia. E não mais pelas suas experiências ruins, mas pela palavra de Deus. Então, comece a crer nisso. Se você tem buscado a verdade da palavra, você não precisa de aprovação da sociedade, você não precisa que os sentimentos de um homem te validem. Não que nós não precisemos, tá? Nós não vamos nos tornar essas mulheres endurecidas, que não precisam de homem, que não precisam de amor. Eu só quero te dizer que você tem um amor que não falha. E deposita toda a sua força no amor que falha. Porque, gente, eu como esposa, eu sei, tem dias que eu acho que meu marido nem me ama, porque ele tá chateado, porque ele tá passando por algum problema. Tem dias que é difícil para as pessoas, como tem dias difíceis para mim. E nesse dia, o que que eu faço? Ah, eu vou pegar um pote de sorvete, me entupir de sorvete, porque meu marido hoje tá me tratando assim. Gente, nesse dia, eu vou continuar feliz, plena e sabendo que eu sou amada. Porque, inclusive, quando você se permite ser invalidado pelo homem, ele vai começar a te manipular através desses sentimentos. Porque você deixa. Os homens sabem disso. Eu não estou dizendo os homens de Deus, tá? Estou dizendo homens ímpios, homens que ainda não entenderam o seu papel de sacerdote. Porque eu digo, é muito difícil meu marido ter dias assim. Graças a Deus, porque ele tem sido restaurado pelo Senhor. Mas vão ter dias difíceis. E nos dias difíceis eu vou achar que eu não sou amada porque o homem não está querendo conversar comigo, ou não está querendo. Gente, em nome de Jesus, isso se chama dependência emocional. Nós não podemos ser assim, emocionais, nesse nível de permitir que os sentimentos de alguém me aprovem ou me desaprovem. Se eu tenho em Deus o meu caráter aprovado pela palavra. Está entendendo? Espero que você esteja entendendo, em nome de Jesus, e nunca mais se permitam ser avaliadas por sentimentos de outras pessoas, e nem pela aprovação, mas que vocês tenham plena certeza de que em Deus vocês estão sendo avaliadas pela palavra. Então, vou citar aqui algumas falsas identidades que a sociedade veio criando para nos desconstruir, para desconstruir a identidade da mulher. A mulher autossuficiente. Como é a mulher autossuficiente? Aquela que não precisa de ninguém, aquela que faz tudo, aquela que deixa que eu faço, se ele não fizer, eu vou lá e faço. Essa é a mulher autossuficiente. É aquela mulher que, ao invés de se permitir ser cuidada, amada, não, ela criou barreiras.
Então, ela sempre vai se colocar nesse lugar de autossuficiência, que Deus não tem para nenhum de nós, esse lugar, amém? Peraí, só permitir aqui. Amém. Bem-vinda, Gleice. Então, vamos lá? A mulher autossuficiente é essa, aquela que não precisa de ninguém, aquela que se deixar, ela faz tudo e ninguém faz nada. Só que ela não entendeu que quanto mais ela se torna essa mulher autossuficiente, mais sobrecarregada ela vai ficar, mais pesados vão ser os seus dias. Por isso que a mulher autossuficiente, ela não consegue sustentar isso a vida inteira. Chega um momento que ela está totalmente desgastada por esse lugar. E se ela não encontrar em Deus a sua originalidade, ela vai continuar produzindo essa autossuficiência. Então, não sejamos assim. Nós precisamos uns dos outros, amém? Mulher heroína, aquela que anula a si mesma, aquela que, se tiver que perder para o outro ganhar, ela perde e ela ainda se sente validada por isso, porque ela não entendeu que ela não precisa ser validada pelo que faz, mas ela ainda tem carências e ausências que são validadas por essa anulação. Ou seja, eu faço pelo outro e assim ele vai me amar. Então eu me anulo para que eu seja a heroína da situação, para que eu seja o centro das atenções e eu tenha aquele sentimento que eu tanto procuro, que é a atenção, que é o amor. Porém, essa mulher heroína, no fundo, ela é tão vazia, ela é tão cansada, porque ela deita a cabeça no travesseiro e fica lá pensando, por que eu fiz isso? De novo, eu me coloquei nesse lugar, mas eu estou tão cansada desse lugar, mas eu não queria mais estar aqui. Mas ela está lá se anulando, por quê? Porque de uma maneira ou de outra, ela precisa estar nesse lugar, onde ela vai ser validada e onde ela vai ser o centro das atenções, porque ela salva todo mundo e perde a si mesma. Isso é terrível, porque essa mulher, ela sempre vai querer resolver o problema dos outros, mas ela nunca resolve os seus próprios problemas. A mulher heroína, ela sempre vai querer se preocupar demasiadamente com as pessoas, mas ela está se autodestruindo no caminho. Então, será que vale a pena ser uma mulher heroína? Será que vale a pena ser a mulher maravilha da família? Quando você, na verdade, está sendo anulada no processo. Mulher sobrecarregada é aquela que precisa performar para ser amada. É um pouco da heroína também aqui, né? É aquela que toma tudo para si, né? Que ninguém sofre perto dessa mulher, mas ela já está aos frangalhos. Ninguém sofre perto dela. Se faltar algo, ela está lá, disponível para resolver o problema do mundo inteiro. Mas para ela mesma não sobra nada. E ela, no fim, o que ela tem? Sobrecarga. E já dizia o bom ditado, né? Aonde tem uma pessoa cansada. Oi, Thay, você quer falar? Não? Ah, tá, porque seu microfone abriu. Tem problema. Tem problema, amor. Vamos lá? A mulher sobrecarregada é essa. Ela precisa performar o tempo inteiro para se mostrar totalmente no controle. Ninguém sofre aqui. Eu assumo. Me dê aqui. É boleto? Me dê, eu pago. Eu pago seus boletos, mas me ame, porque eu estou pagando seus boletos. Mas no fim do dia, quando ela vai botar a cabecinha no travesseiro, ela não dorme, por quê? Porque ela está pensando, meu Deus, eu nem podia fazer aquilo e fiz. Meu Deus, eu nem podia fazer isso, mas eu fiz. Aí agora o que eu vou fazer? Mas o fulano precisava. Então eu tenho que ir lá. Então eu tenho que fazer. Não, não tem. Não tem. Entende? Existem coisas que você não precisa fazer. É a sua alma tão carente, precisa tanto de afirmação que você faz. E não é isso que Deus tem para sua vida. Se tem algo que eu tenho aprendido, é a dizer não.
Se tem algo que eu tenho aprendido na minha vida que traz leveza, é saber que eu não preciso estar em todos os lugares que me convidam, que eu não tenho obrigação de estar em todos os convites que eu recebo. Ah, porque as pessoas vão ficar chateadas. Gente, eu lamento. Tem lugares que já não me cabem mais e eu não vou. Tem lugares que não tem mais sentido dentro do meu propósito de vida e eu não vou. E, mas você é servo de Deus, você tem que estar. Eu não tenho. Não é sobre isso. Eu vou aonde o meu Senhor me dá paz para ir. Porque existem pessoas que elas têm esse medo de dizer não. Elas não querem fazer algo, elas não querem ir para um lugar, elas não querem aceitar um convite, mas ela vai, né? Então a gente vai, né? Porque se eu não for, fulano vai ficar chateado. Eu não me importo, eu deixo chateado. Porque, de fato, se eu não pensar um pouco em mim, o quanto aquilo pode trazer desgaste para o meu casamento, o quanto aquela situação, aquele ambiente pode me levar a levar os meus filhos a estarem presenciando coisas que eu não quero que eles vejam, porque eu decido, sim, enquanto eu puder, o que os meus filhos vão ver, o que eles vão presenciar. Mas é coisa. Gente, você precisa aprender a dizer não para aquilo que não tem nada a ver com o seu propósito de vida, mas senão você vai estar se anulando e se sobrecarregando de coisas que você não precisa. Não seja essa mulher. Aprenda a dizer não e não tenha medo. Fulana vai ficar chateada. Gente, sinto muito, não tenho como controlar o mundo. Só Deus que pode. Sabe? Então se livrem desses pesos, dessas cargas de afirmação de pessoas. Se livrem disso em nome de Jesus. E por último, a mulher comparada. Sempre buscando aprovação. Essas 4 identidades desconstruídas, elas parecem muito uma com a outra, mas elas têm suas evidências próprias, né? A mulher comparada, ela sempre acha que a vida do outro é melhor que a dela. Deixa eu só beber uma aguinha aqui. Ela sempre acha que a fulana é mais abençoada, que Deus ouve a oração dela e não ouve a minha. Essa é a mulher que se compara, ela nunca valoriza a sua essência. A mulher que se compara, ela nunca entende a porção que Deus deu a ela. A mulher comparada, ela nunca vai olhar para o que Deus deu para ela e valorizar. Por quê? Porque ela sempre está supervalorizando o que o outro faz, o que o outro tem. A grama do vizinho, né? Sempre é mais verde. Aí quando você vai lá, chegar pertinho, você vai ver a grama do vizinho é o quê? Artificial. E aí você fala, nossa, mas então é por isso que ela era verde o tempo todo? Muitas vezes é. Tem pessoas que passam a vida para sustentar uma performance e você lá querendo, invejando a vida dessa pessoa, quando você não valoriza a sua trajetória e a sua história. Mulher, valoriza a tua história, valoriza a tua trajetória, valoriza tudo que você já venceu, valoriza o que você superou, valoriza, sabe por quê? Porque Deus valoriza a sua história. E Ele, além de valorizar a sua história, Ele usa a sua história em favor de vidas. Quando você começa a deixar de ser vítima e começa a entender que tudo que eu vivi não foi para eu carregar feridas que sangram, não, foi para eu ser curada e dizer, eu passei sim por isso, eu vivi isso sim, mas eu fui para Deus, eu entendi quem eu era, me tornei filha, fui cuidada por Ele, e é por isso que hoje as minhas feridas, elas são cicatrizes, e cicatrizes que eu posso revelar a glória de Deus, que podem revelar o que Deus fez dentro de mim. Amém? É para isso que você precisa olhar para a sua história com amor e não permitir mais que a sua história seja apenas uma lamentação. Para dizer, eu passei por isso, eu vivi aquilo, eu passei por todas as situações que você pensar. Glória a Deus. O que me faz ver você aqui hoje, presente aqui comigo nessa live, é entender. Você sobreviveu. Deus te sustentou, te trouxe até aqui, para que você olhasse para essa história e dissesse, Deus, eu agora posso pegar tudo aquilo que eu vivi e dizer, eu venci, porque o Senhor me fez vencer. Ele pegou as minhas feridas, ele tratou, ele colocou remédio, ele limpou, estava toda suja, cheia de pus, estava sangrando, mas ele pegou,
Ele colocou o azeite dele, a presença dele, o amor dele, que foi dia após dia, porque não foi um dia, tá? Não foi um dia. Ninguém vence em um dia. Você vence todos os dias, mas não vence só um dia. Não é só um dia para vencer. Você pega todos os dias, e de novo, e de novo, e de novo. Gente, o que a Bíblia diz sobre isso? Eu vou ler aqui o versículo para vocês. O que a Bíblia diz sobre isso? Porque tem gente que acha que cura é de um dia para o outro, né? Cura é assim, ó, instantâneo. Não. A Bíblia diz em Provérbios 4:18. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais, até se tornar um dia perfeito. Isso aqui fala o quê? De processo. É assim a vereda do justo. Ela vai brilhar mais a cada dia, até ser dia perfeito. Sabe aquilo que doía em você? Sabe aquele sofrimento que parecia que nunca ia passar? Doía tanto, tanto. Mas a cada dia você submeteu ao Senhor, a cada dia você deixou a luz dele brilhar, e ela foi brilhando, 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 a cada dia mais, até que se tornou o dia perfeito, e aquilo que era dor, hoje não é mais dor, e aquilo que te fazia chorar, hoje te faz sorrir, porque o Senhor pegou aquilo e curou e transformou em objeto de glória. Nós fomos chamados para isso. Assim diz a palavra, que nós somos objeto de louvor na terra, que nós fomos chamados por objeto de louvor na terra, para manifestar o nome do Senhor. Então, quando eu entendo que o que eu vivi foi pesado, foi difícil, mas essa é a vereda do justo, que vai brilhando, brilhando, mais e mais, até ser dia perfeito. Então, não desista. A cura, ela vem. Todos os dias você vai vencer de novo, se você não desistir. Então, quando você estiver cansada, descanse, não desista. Mais uma. Vou tomar aqui uma aguinha, gente. Minha garganta está secando um monte. Mas, vamos continuar. Amém? Estão pegando aí, gente? Tá abençoando você? Tá aqui hoje? E veio para mim, tô colocando mais água. Glória a Deus por isso. Amém. Vamos lá? Mulheres da Bíblia que viveram a sua verdadeira identidade. A razão por que muitas mulheres na Bíblia seguiram, amaram e serviram a Jesus foi o fato de que ele a satisfez de maneira perfeita. Como assim? Porque as mulheres, como as da Bíblia, nós também temos a necessidade de nos sentirmos únicas e especiais. Mas isso não sou assim não, tá? Eu sou por mim, ó. Mentira, não vem mentir para mim não. Toda mulher, ela precisa se sentir única e especial. E isso não é eu diria, um defeito. Isso Deus colocou isso em nós. Nós somos assim. E Jesus é o único amigo, marido perfeito que pode fazer você se sentir única e especial todo dia. Aí muitas mulheres querem que o marido seja essa pessoa. Desculpa, ele não vai ser, tá? Vai ter dias que ele vai fazer isso. Você vai se sentir muito especial. Mas vai ter dias que ele não vai estar tão bem para isso. E eu vou exigir isso dele? Claro que não. Porque nem eu amo ele todo dia, assim. A gente que exige do marido aquilo que a gente não é, eu acho incrível. Mas, minhas irmãs, se eu tenho a consciência do amor de Cristo por mim, ele me faz sentir única. Ele me faz sentir especial. O amor dele é muito suficiente. Mas ele é muito suficiente. E ele é um amor tão verdadeiro. Mas parece, assim, para algumas pessoas, eu analiso isso. Algumas pessoas, parece que a fé é uma utopia. Parece que a fé é algo que está só no mundo da fantasia. Não é real. Já percebeu isso? Tem gente que fala que crê em Jesus, que vai para a igreja, mas na hora de ter fé mesmo, parece que a circunstância sempre vence. Por quê? Porque a fé é utópica. É aquela fé que é uma historinha contada.
não é verdade. Mas lá em Hebreus 11 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que hão de acontecer. Ou seja, quando eu creio, quando eu tenho fé verdadeiramente, eu materializo aquilo que nem é visível, mas é real. Então, quando eu creio no amor que Deus tem por mim, não é uma utopia, não é uma fantasia, não é uma historinha. O amor de Deus é real, ele é profundo, ele é verdadeiro, ele é genuíno. Não existe nada igual no universo. E se eu entendo que esse amor dele por mim me faz sentir única e especial, por que eu vou limitar as minhas emoções, a condicionar as minhas emoções a como eu sou tratada por alguém, por uma pessoa? É por isso que, para mim, hoje, é muito mais fácil reagir a uma ofensa do que antes. Porque antes, quando eu não entendia a minha identidade, quando não entendia a minha identidade, eu era uma pessoa que era controlada, muitas vezes, pela opinião. Era controlada pelo que o outro pensava. Era controlada pelo sentimento de pessoas. Porém, minhas irmãs, analise comigo. Se o amor de Deus não é algo utópico na sua vida, se o amor de Deus é algo genuíno no seu coração, você precisa entender que ele é suficiente quando o amor do homem não é. Quando o amor de um pai, de um filho, de um marido não te supre, você tem um amor que é suficiente. Mas será que você está olhando para esse amor verdadeiramente como ele é? Ou você ainda está achando que ele é só uma historinha contada? Porque na hora dele vigorar em você como um amor genuíno, você trata ele como se ele não fosse o suficiente. Mas esse amor é suficiente, amém? O amor dele é totalmente suficiente para nós. Então, Jesus, ao tratar aquelas mulheres como iguais, como coerdeiras, com ele, de tudo que o Pai lhe havia dado, Jesus devolveu aquelas mulheres ao lugar de originalidade em Deus. Deus criou para elas um lugar original, único, especial. Gente, tem alguém no mundo, alguma coisa que você possa viver nessa terra que possa fazer você se sentir única, especial e original com o amor de Deus? Eu tenho plena certeza de dizer não, não existe. Porque um dia eu fui uma pessoa que tive títulos, posições, eu fui uma pessoa que tive carreira, ainda tenho, mas não exerço mais a minha carreira que eu me formei, tinha um emprego, ganhava consideravelmente bem, e isso nunca me foi suficiente para fazer eu me sentir única, especial, original para Deus. Porque a única coisa que nos supre plenamente é o propósito. É o propósito de Deus em nossas vidas. É por isso que tem muita gente que alcança tudo e está vazio. Mas aquele que alcança o propósito está tão preenchido que tudo para ele se torna tão pleno, tão maravilhoso. Porque antes eu trabalhava por dinheiro, hoje eu trabalho pelo propósito. E além de ter o dinheiro, eu tenho o propósito. Olha isso. Porque o propósito é ainda mais, o propósito é um lugar que é totalmente preenchido de provisão. Porque o Senhor, ele é um Deus que faz as suas obras completas. Então, você pode começar a compreender, se você até hoje teve uma fé fantasiosa, uma fé que mais era palavras bonitas a dizer sobre Deus, não. Hoje a sua fé é algo fundamental, totalmente nele. Totalmente nele. E por isso você pode dizer que você foi devolvida a um lugar original em Deus, que ele criou para você, de filha amada. E esse lugar jamais muda. Você é como cada uma dessas mulheres. Você é ímpar, você é singular. Em nome de Jesus, nunca mais se permita ser invalidada quando o amor de Deus te é suficiente. Há um descanso naquilo que é eterno,
que nos liberta do fardo daquilo que é temporal. Isso aqui fala muito sobre opiniões, pesos dessa vida. Há um descanso em ser aquilo que Deus me chamou para ser, que me liberta do fardo de ser aquilo que o mundo quer que eu seja. Amém? Então busque ser aquela que Deus chamou, porque esta leveza de ser essa mulher vai te completar. Você não vai se sentir mais quebrada. Você não vai sentir que existe algo faltando. Você vai ser completa nele. Amém? Porque o único amor capaz de nos suprir plenamente é o amor de Deus. Então, vou citar aqui essas mulheres que eu dei como exemplo. Primeiro, Sara, né? Que Sara, ela é, assim, especial para mim. E ela fala muito sobre essa mulher que teve fé, além das circunstâncias, que teve momentos de fraqueza, mas superou esses momentos crendo nas promessas de Deus. Então, ela aprendeu a confiar no tempo e na promessa de Deus. Esther, também outra mulher que me ensina muito. Ela usou a sua posição e a sua coragem para cumprir um propósito. Nem todas têm a coragem de Esther, mas muitas são chamadas como ela, para usarem a sua posição, a sua originalidade, para revelar o propósito de Deus. Maria, né, gente, o coração dessa mulher é inigualável, por isso creio que ela foi escolhida pelo Espírito Santo, né, para ser o ventre sagrado que gerou Jesus. Essa mulher, Maria, mãe de Jesus, ela era disponível, obediente e cheia de fé. Completamente. Como aquela mulher tinha fé. E eu penso, gente, uma menina, né? Porque a Bíblia fala que ela era uma adolescente. E uma adolescente tão disponível para Deus, uma adolescente tão posicionada, que o Senhor olhou para ela e falou: é você, minha filha, não tem outra, não. Já pensou? É assim que Deus fala conosco. Quando Ele nos chama, Ele chama porque Ele olhou para você e Ele viu o que Ele viu em Maria. Ele olha para você e Ele viu o que eu e Esther. Ele olha para você e viu o que Ele viu em Sara. E sem falar de Débora, né? Líder, profetisa e guerreira com discernimento. A diferença da guerreira cansada para a guerreira com discernimento. A guerreira com discernimento não assume guerras que não são dela. A guerreira com discernimento sabe que ela tem autoridade para guerrear, mas ela só guerreia quando o Senhor libera uma palavra. Por quê? Débora não ia para a frente das batalhas sem Deus falar com ela, não. Débora não ia lá resolver o problema dos outros se Deus não falasse para ela ir. Por isso ela era uma guerreira com discernimento. Uma guerreira com discernimento, ela sabe a hora de lutar e a hora de não lutar. Então, mulher, nós precisamos do discernimento. Porque a liderança Deus nos dá, os dons Deus nos dá, mas se nós não tivermos discernimento, nós vamos pegar esses dons e fazer besteira. Não foi o caso de Débora. Ela foi uma líder, uma profeta. Gente, uma mulher que profetizou. Quando Deus procurou um homem, não achou nenhum, achou Débora. É isso que a Bíblia diz, que ele procurou e achou Débora. Então, seja essa mulher que Deus vai encontrar dentro da tua casa, líder, profetiza e guerreira com discernimento, em nome de Jesus. Amém? Seguindo aqui, minhas amadas, quase no fim. Aí eu gostaria, né, da participação de vocês aqui agora, falando comigo sobre, se você pudesse definir a sua identidade hoje em uma palavra, qual seria a sua identidade? Vocês podem escrever no chat. Vou começar aqui. Minha identidade é definida por essas palavras. E a de vocês? Escrevam aí no chat. Amém, Taela. Filha resiliente, escolhida, aceita. Aleluia. Eu coloquei aqui, filha de Deus, amada, pela fé, filha amada de Deus. Amém, Flávia, você é filha amada de Deus, porque é pela fé. Exatamente, não tem outro caminho. Tudo
que nós vivemos é pela fé. Eu sou também, ó, vou colocar aqui, forte e corajosa. Vocês, meninas, Leita, Tainã, qual seria a palavra que define a sua identidade hoje? Deixa eu ver quem mais está aqui. Rose, Marli, Andressa. Qual é a palavra que define a sua identidade? Vão colocando aí. Então, olha só, meninas, existe. Olha, a Rose colocou filha amada, escolhida, forte, corajosa. Amém. Nós precisamos crer nessa identidade para manifestá-la. Lembra de Hebreus 11? Que a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, daquilo que se espera e que há de vir à existência. Se hoje você ainda tem algumas dúvidas a respeito disso, comece a declarar pela fé: eu sou filha amada de Deus. Eu tenho um pai, o nome dele é Adonai, o Senhor do céu e da terra. Eu tenho um pai. Amém, Andressa? Filha amada, Tainan, filha muito amada, eu creio. Aleluia. Flávia, pela fé firme na rocha que é Jesus. Glória a Deus. Escolhida, separada e amada. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, meninas. Que bom que vocês estão convictas dessa identidade. Nós começamos por aí a vencer essas guerras. Próximo. Como resgatar a sua identidade feminina? Por que eu tenho que falar sobre isso, gente? Porque, olha só, como eu já falei, esse mundo, os padrões, a cultura, ela distorceu a identidade feminina. As mulheres não querem ser frágeis, elas querem ser fortes, elas querem conquistar tudo, o mundo inteiro, mas sem propósito, apenas para dizer que são fortes. Quando isso apenas é vaidade, apenas é orgulho, é apenas para dizer, eu dou conta, eu sou forte, mulheres falam assim, eu sou a melhor. Tem muitas mulheres que são tão cheias de si, tão vazias ao mesmo tempo. Isso é triste, mas é real. E como resgatar essa identidade de uma mulher orgulhosa, de uma mulher cheia de si, para uma identidade de filha? Porque filha, se você pensar bem, a filha é aquela que depende do pai. A filha é aquela que se permite ser cuidada. A filha é aquela que tem um colo para ir. A filha é aquela que não precisa ficar sofrendo sozinha, porque ela sabe que ela tem um lugar em Deus para correr. Só em Cristo. Exatamente. Só em Cristo é possível resgatar. Identificar, então, as suas distorções. Essa aqui, minha amada, é a parte que te cabe, tá? Porque a parte de Cristo ele fez. Ele foi lá, ele morreu, ele derramou o sangue dele para te curar, mas ele ressuscitou, te deu salvação, mas a tua parte existe no processo. Deus, ele já fez tudo. E muita gente está aí esperando Deus falar. Deus fala comigo, Deus fala comigo. Olha isso. Sim, ele tem um colo. Nós temos um colo, né? Nós temos o colo do nosso pai. Quantas vezes eu me ajoelho aqui no chão do meu quarto e vou orar e chorar, e eu me coloco nesse lugar, eu falo, pai, eu estou no seu colo. Só o teu colo pode. Só o teu colo pode acalmar o meu coração, me dar direção, me acalmar. Nós temos esse lugar nele. Verdadeiramente, a religião nos apresentou um Deus muito distante, mas Jesus veio e rasgou o véu e nos reconciliou com o Pai. E hoje nós podemos sim ter esse colo. Então, como resgatar a identidade feminina? Identificando as distorções, essa é a sua parte. Identificar as distorções causadas pelo pecado e pela cultura, rejeitando as pressões e as falsas narrativas, como autossuficiência extrema, já falei sobre isso, né? A mulher autossuficiente, comparações tóxicas, que é quando você nunca valoriza a tua história em detrimento das histórias dos outros, quando você acha que sempre a grama do vizinho é mais verde que a sua, e você não valoriza o que Deus já fez na sua vida, e você não valoriza os seus processos vencidos.
Você não valoriza o quanto Deus tem te sustentado em meio ao deserto. Então, comparações tóxicas é você olhar para você e nunca se ver suficiente. Quando o Senhor fala, filha, você tem a mim, você tem tudo, ainda que te falte. Meu marido, ele faz uma oração, né, que eu falo assim, eita Deus, que oração. Mas amém, eu falo amém. Ele fala, Senhor, tudo pode nos faltar, só não pode nos faltar a sua presença. E eu falo amém, porque de fato a nossa riqueza é Ele. Então, para que me comparar se eu carrego a riqueza da presença dele em mim? Se eu carrego uma porção única que foi dada a mim, uma singularidade que foi dada a mim? Os padrões inalcançáveis, né? Que nós acabamos nos permitindo querer o que está na moda, aquilo que está ditando as regras por aí. Eu só vou ser feliz quando eu tiver um carro e uma casa. Se eu não tiver um carro e uma casa, eu ainda não estou feliz. Os padrões inalcançáveis, eu não estou dizendo que você não vai ter, viu? Porque prosperar é de Deus e toda a prosperidade de um filho de Deus é para revelar a glória do Pai. Não tenha medo de prosperar, não tenha medo de enriquecer. Você não fez voto de pobreza, você é filho de Deus e Deus quer te prosperar. Deus quer prosperar todos nós. Se é propósito de prosperar, Ele vai prosperar. Então, mas não busque para sua vida padrões que Deus não quer que você tenha e padrões que são inalcançáveis para você e você fica ali pelejando com aquilo que não é nem vontade de Deus para sua vida. É muito necessário entender o propósito de Deus para que você pare de gastar energia naquilo que não é propósito. É o que eu sempre falo, Senhor. Ai de mim, de chegar ao fim da minha vida, olhar para trás e dizer: fiz tudo, mas não cumpri o propósito. Ai de mim, Senhor. Porque se eu puder olhar para trás e dizer: eu não fiz aquela viagem, eu não fui em tal lugar, mas eu cumpri o meu propósito, eu estarei plenamente feliz e convicta de que eu cumpri a minha missão na Terra e isso vale mais que tudo. Então, saia dos padrões inalcançáveis. Se a vontade de Deus, se está dentro do propósito dele, você viver, você vai viver. Você não precisa sofrer por isso. O resgate, ele é um processo que começa na mente. E é por isso que nós falamos tanto. Eu quero encher a mente de vocês da verdade. Porque muita mentira foi sendo falada na sua vida desde o dia que você nasceu, quem sabe desde o seu ventre lá da sua mãe com você. Você ouviu tanta mentira. Porque é assim que o diabo destrói a sua vida, mentindo para você, trazendo prejuízo sobre você. Mas hoje eu estou aqui para falar a verdade de Deus sobre você. E a verdade é que todo o resgate começa pela sua mente, passa pelo seu coração e revela-se nas suas atitudes. É quando você começa a ter uma consciência, como a Flávia falou aí, pela fé eu sou filha de Deus, ou seja, ela já teve uma mudança de mentalidade. Ela já começou a crer que ela é filha de Deus realmente. E essa verdade, ela vai sendo passada para o coração. E do coração se revela nas ações. Porque primeiro é um pensamento, e depois se torna um sentimento. E então se torna uma atitude, um comportamento de filha. Você para de agir como uma órfã. Você para de ter ações de alguém que nem conhece a Deus e começa a agir como uma filha amada do Senhor. A responder como uma filha amada do Senhor. A quando você receber aquele cutucão, aquela situação constrangedora, aquele momento que te entristece, você vai escutar e falar assim: tudo bem, a pessoa tem todo o direito de ser como ela é, mas eu, como uma filha de Deus, vou reagir assim, porque eu me pareço com meu pai. Não tem aquela história que o pessoal chega e fala assim: nossa, mas é a cara do pai, né? Você foi chamada para ser a cara de seu pai. Para quê? Para revelar o pai. Porque lá no começo, Gênesis 1, 26, 27, fala: ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Eu quero me parecer com meu pai. Amém? 3 passos práticos. Renuncie às mentiras que você acreditou até aqui. Palavras que você recebeu, palavras ditas ou palavras malditas sobre você. Reafirme diariamente a verdade da palavra ao seu respeito. Busque versículos na palavra que dizem que você é filho. Posso citar alguns aqui para vocês. João 1,12. 1 João 3,
1 João 3, versículo 1. Todos esses versículos, eles vão falar que você verdadeiramente é filho de Deus. Romanos 8, 17. Vão dizer que você verdadeiramente é filho de Deus. Que você é herdeira e co-herdeira dele. Busque a presença de Deus por meio da vida devocional, com oração, jejum, comunhão e serviço. Existe sim a tua parte, eu estou aqui colocando para você a tua parte nesse negócio. Porque Deus não vai fazer tudo não, tá? Tem muita gente esperando muito milagre, quando o milagre é você, e é você que vai fazer. Para de esperar um milagre, quando o milagre já é a tua vida, quando o milagre já é você, tá aí, com saúde, de pé, para responder o chamado que Deus tem te chamado a viver, da sua casa, da sua família. Estou dizendo chamar de ir para as nações, ir para a África, estou falando disso não, porque muita gente quer salvar a África, mas não consegue salvar a sua casa, e a gente realmente precisa questionar isso, porque Deus nos chamou realmente primeiro para manifestar o reino dentro do que fora. Então comece a entender que tudo que Deus vai fazer em você vai começar nas pequenas ações. Sim, vai começar naquelas orações que você não fazia, naquela leitura da palavra que você não tinha, naquele jejum, naquela comunhão com os irmãos que você evitava e achava, porque depois que você é ferido com a igreja, você sempre vai achar problema na igreja. Mas o problema não é a igreja, meu irmão, porque a igreja é feita de pessoas. O problema é você não querer ter a comunhão com o corpo, quando ele te cura, e às vezes te trata também. E você foge disso, não fuja. E também o serviço, seja no lar, seja a outras pessoas. Tudo isso vai trazendo para você uma consciência de reino. E quem está no reino é filho de Deus, porque eu estou dentro do reino do meu Pai. Eu preciso servir a este reino de alguma forma. Quanto mais você serve, mais você se sente pertencente a esse reino. E eu não estou falando de você se ocupar com um monte de ministérios, não, tá? Estou falando de você servir. Servir, nem que seja visitando uma pessoa, discipulando seus filhos. Isso é serviço. Fazendo a mesa para sua casa, isso é serviço. E tudo isso vai mudando a sua atitude, a sua postura como filha. Mas o mais importante, reafirme a verdade da palavra sobre quem você é em Deus. Se alguém quiser abrir o microfone agora para falar sobre isso, quais são as mentiras que você tem acreditado? O que Deus diz sobre você? Alguém gostaria de compartilhar sobre você ter reconhecido aí nesse processo aqui agora que nós estamos algumas mentiras que você acreditou a seu respeito? Pode abrir e falar. Não precisa empurrar. Gente, ninguém vai querer falar, né? Vocês estão tímidas aí, o que foi? Olha só, já que vocês estão tímidas, deixa eu ver. Quem quiser falar é só abrir o microfone, amém? Vou contar um relato aqui para inspirar vocês a entenderem sobre o que é isso. Quais as mentiras que você tem acreditado? O que Deus diz sobre mim? Certa vez, eu me lembrei em um momento de oração, de autoconhecimento ali com o Espírito Santo, e ele falou para mim assim: filha, você se lembra quando a sua mãe te chamava de teimosa? Você lembra que a sua mãe dizia que você era muito teimosa, que você era uma menina que era diferente de todas as crianças que ela conhecia, porque você era muito agitada e que você era teimosa. E eu me lembro muito da minha mãe falar isso mesmo, né? E eu não estou aqui, gente, criticando a minha mãe. A verdade é porque era assim que ela sabia se comportar, né? Isso já está perdoado, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Amo a minha mãe, sou grata demais pela vida dela. Mas quantas mentiras nós acreditamos? Então, talvez eu cresci, isso assim eu posso afirmar, acreditando que eu era teimosa,
outras coisas, que eu era desajeitada, que tudo que eu pegava eu ia quebrar, eu ia estragar, porque eu não sabia mexer com as coisas. Eu ouvi muito isso quando era criança, porque eu era uma menina sanguínea, né? Uma menina que realmente era tudo isso que minha mãe falou. Mas, quando a gente ouve aquilo repetidamente, se torna uma crença dentro da gente, a gente cresce acreditando que é isso que a gente é. E muitas vezes, essas palavras são palavras que nos diminuem, né? Que nos depreciam. E aí, naquele dia, o Espírito Santo me fez lembrar que a minha mãe me chamava assim. E aí ele falou: Pois bem, filha, a sua mãe, ela te chamava de teimosa, mas eu te chamo de perseverante, porque a sua perseverança te fez suportar coisas que muitos desistem. A tua perseverança fez continuar quando muitos não vão mais. A tua perseverança fez você ir mais longe. Então, o que a tua mãe chamou de teimosia, eu chamo de perseverança, e fui eu que te criei assim. Então, nós muitas vezes vamos ter que pegar aquilo que fomos rotuladas, que falaram a nosso respeito, e trazer à luz do Senhor e dizer: o que o Senhor diz sobre mim? O que o Senhor diz? O que o Senhor disser é a verdade, e é nisso que eu vou acreditar. Então, a partir daquele dia, eu comecei a acreditar nas palavras que ele dizia sobre mim. E o Senhor diz tantas coisas ao nosso respeito. Ele diz que nós somos fortes, vocês já colocaram aí, forte, corajosa, que nós somos filhas amadas, que nós temos nele um pai, que nós temos nele um refúgio, que vocês são remidas, lavadas pelo sangue, que vocês são justificadas, que não existe condenação para a sua vida. Essa é a verdade de Deus. E você, está acreditando em quê? No que Deus diz ou nas mentiras que você ouviu durante toda a sua vida? Amém? Alguém tem algo a compartilhar a respeito disso? Senão eu vou continuar. Amém? Vocês estão quietinhos, gente. Vou deixar, tá bom? Já que vocês não querem compartilhar. Sequência. Vamos praticar? Declare em voz alta. Se você estiver sozinha, se alguém estiver aí com você, gostaria que você fizesse esse exercício comigo. É um exercício que você vai estar declarando essa verdade para você, para a sua mente, os seus próprios ouvidos, o seu corpo, a verdade sobre você. Quem quiser abrir o microfone, pode abrir. Quem não quiser, fique à vontade. Eu quero apenas que você declare isso em voz alta. Eu sou filha amada, escolhida e chamada para refletir a glória do Pai. Fale isso com convicção a seu respeito. Tenha certeza que essas palavras são reais e são sobre você. Eu sou filha amada, escolhida e chamada para refletir a glória do Pai. Essa é você, essa sou eu. Somos filhas amadas, somos escolhidas, não fomos rejeitadas, pelo contrário, fomos chamadas para refletir a glória do Pai. Isso ativado em você pelo poder da palavra, a identidade, pela sua fé e pelo alinhamento com a verdade da palavra. Isso é uma atividade de fé. Quantas vezes eu declarei coisas diante do Senhor que não era verdade? Gente, cadê? É porque não está aqui agora. Meu caderno de oração. Tenho vários. Quando eu passei por algumas situações difíceis no meu casamento, eu escrevi uma lista de 10 coisas a respeito do meu marido, que não era a verdade. Não, de jeito nenhum. Ele não era de forma nenhuma o que estava escrito ali. Mas eu fiz aquela lista e eu coloquei ela na porta do meu guarda-roupa. E todos os dias, quando eu ia me vestir, eu abria a porta do guarda-roupa, estava lá. Eu fazia o quê? Eu parava e falava: meu marido é homem santo, ele é homem de Deus, ele odeia isso, isso e isso. Ele é servo do Senhor,
ele ama a palavra, ele é gentil, ele é amável, ele é pastor da nossa casa. Gente, quando eu falei tudo isso, meu marido não era essa pessoa. Mas hoje eu posso ir lá e dar um tique em cada um, porque não tem um dos 10 que Deus não fez. Não teve um. Aí muita gente vai olhar e vai falar bem assim, isso é coisa de gente doida, isso é declarações positivas. Mas, irmã, a palavra do Senhor diz que na minha boca está o poder da morte e da vida. Eu vou ficar falando que meu marido é isso, aquilo outro, porque ele é isso, porque ele faz isso de errado, quando eu posso usar o poder da minha boca para dizer, ele é isso, porque essa é a verdade de Deus sobre ele. Imagine se eu falando isso sobre o meu marido, Deus fez, imagina o que eu falo sobre mim mesmo para ele. O que eu falo para o Pai sobre mim mesmo, Senhor. Eu hoje posso até não ser, mas eu serei uma filha que vai revelar a tua glória, que vai demonstrar o seu amor nessa terra. Que você é amável com meus filhos, que você é gentil, que você é uma pessoa que não é explosiva, que você é uma pessoa mansa de coração. Gente, esse é o poder da fé. E ele é real. Ele não é uma historinha da carochinha, não. Isso ativa o poder da palavra na sua vida. A sua identidade, ela é reafirmada pelo alinhamento com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é o quê? Ela é viva, ela é eficaz, ela entra. Gente, tem coisa mais poderosa que você pegar um versículo e declarar, olha aqui na parede do meu quarto tem um monte. São versículos que eu coloco e leio. Tem aqui na minha frente, Eclesiastes 9:11. Gente, eu amo essa palavra. Essa palavra, ela gerou tanto milagre na minha vida. Gente, nós precisamos crer que a palavra de Deus é vida. É viva e eficaz na nossa história. Então, vejam, olha ali, ó, 1 João 3:1, que eu falei para vocês. Vejam como é grande o amor do Pai, que nos concedeu que fôssemos filhos chamados de filhos de Deus, e o que de fato nós somos. A palavra está dizendo quem você é. Você vai acreditar no quê? Amém? Tara, quer falar? Pode falar. Você falou essas coisas aí eu lembrei que eu vi um vídeo essa semana, falando bem assim, ela tava, tipo, lavando a louça, né, aquele conteúdo mais trivial que eu até ensinei Uhum. na aula, e aí ela tava falando que antes ela percebia que só reclamava do marido, né, falava Sim. só porque ele não era, Uhum. e aí percebeu que não estava funcionando. E ela, mas agora eu vou tentar uma tática diferente. Aí ela, quando tinha algo que ela queria que ele mudasse, que ele fosse, que ele ainda não era, ela levava isso para ele, né? Comentava, né, e tal. Ah, eu gostaria que você fosse assim, e tal, porque eu gosto, né, e tal, não sei o quê. E aí só falava uma vez. E aí ia para a oração. E aí, quando ela ia orar, ela falava, já agradecendo a Deus por ele já ser assim. Então, tipo assim, Isso. Deus, muito obrigada, porque meu marido é um homem romântico, porque ele lembra de me surpreender, e não sei o quê, e nananã. E eu fiquei pensando, mulher, será que isso faz sentido? A mulher sábia edifica a sua Aí ela casa. falou que quando eu pensava que não, o homem começava a fazer exatamente o que ela tinha orado. Tipo, Isso. era da água pro vinho. E aí isso tornou um hábito. E tinha vezes que ela nem chegava a falar com ele, só em oração, falando, declarando, e o homem começou a mudar da água pro vinho. Ela nem acreditava. Aí eu vou começar a fazer esse teste para ver se rola. Mas, amiga, você vai ver. Isso não é um teste, não, minha amiga. Isso é poder de Deus na nossa vida. De verdade. Hoje eu posso afirmar isso porque eu vivo isso. E glória a Deus, obrigada, Tayara. Tá vendo, né, gente? A Tayara tá trazendo aqui a outra mulher que viveu a mesma situação. Ela entendeu o poder que havia na sua boca, né? Que na tua boca tá o poder da vida e da morte. Você vai fazer o quê? Vai ficar declarando morte? E aí, né? Tô errando, minha filha, porque eu falei exatamente o que. E só reclamo. Aí eu falei, não, Deus, mas não vai ser mais assim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu só comecei a dar uma mudadinha assim, do jeito que eu falo, e o homem já começou a dar uma melhorada. Eu creio. Imagina se eu começar a orar assim, então. Amiga, mas deixa eu te falar, eu gosto muito de dizer isso. Eu falo assim, gente, é bem assim. Quando uma pessoa trabalha numa empresa, vou usar o exemplo da empresa, ela tem ali um chefe, né? E esse chefe, ela submete a esse chefe. Quando o chefe
ele tem algo a dizer a respeito daquela pessoa, que ele já não quer mais aquela pessoa ali, ele fala para essa pessoa ir falar com alguém. E essa pessoa fala com quem? Vai lá no RH, conversa lá com o RH. O RH, no nosso caso, é Deus. Em vez de eu reclamar com a pessoa, eu vou no RH, porque é o Senhor que manda. Quem é o cabeça sobre todo homem? Não é a mulher, gente. Sai desse lugar em nome de Jesus. O cabeça sobre todo homem é Cristo. Então, se tem alguém que pode governá-lo e transformá-lo, é o Cristo. Então, eu vou reclamar com o marido, eu só vou arrumar o quê? Confusão. Porque eu não sou autoridade sobre ele. Quem é autoridade sobre ele? Cristo. Então, quando eu quero realmente que Deus transforme o meu marido, eu vou falar com o RH. Eu vou em quem resolve. Eu vou em quem transforma. Tá entendendo, gente? Pega isso. Isso não serve só para o marido, não, tá? Para os filhos também. Sabe? Quando você está vendo aquelas ações que te cansam e você todo dia reclama. Menino, porque você é assim? Eu falo porque eu luto todo dia. Eu tenho 3 meninos, vocês viram aí minhas bênçãos maravilhosas. Tem coisas que eu não vou vencer se não for orando. Então, aprendam o poder da oração e o poder de declarar a verdade de Deus e não as mentiras do diabo. Amém? Vou correr aqui que a gente está chegando no nosso tempo. Paternidade. Chegamos a um ponto assim incrível, maravilhoso. A paternidade de Deus é aquilo que nos levará a verdadeiramente sermos filhos. Filhas, elas só são filhas porque um dia houve uma junção de uma paternidade. Quando eu falo paternidade, eu falo de pai e de mãe, tá? A junção de uma paternidade gerou uma vida. E essa vida é uma filha, um filho. Ou seja, só existe filiação, só existe filho porque existe um pai e uma mãe que geraram. Mas no caso de Deus, nós só vamos entender quem somos nele quando entendermos que ele é o nosso pai. Se eu não entender que eu tenho um pai em Deus, eu nunca vou ser filha. Eu vou ser, no mínimo, uma serva, que está lá todo dia na igreja, fazendo e acontecendo, dando o meu melhor, mas não sou filha, sou serva. E o Senhor diz: não sois mais servos, mas são amigos, filhos, aqueles que estão perto, aqueles que têm acesso a tudo que é dele. Então, eu quero te dizer algo muito genuíno do coração de Deus para você. Você pode ter sido rejeitada pelo pai e pela mãe. Você pode ter tido até um pai e uma mãe que falharam. E, de fato, nós vamos falhar com os nossos filhos também. E é por essa razão que a nossa paternidade não é suficiente para eles. Assim como a paternidade dos nossos pais não é para nós. Então, eu preciso trocar o lugar. Agora, eu vou tirar da minha mente tudo o que foi determinado pela minha paternidade terrena. E vou dar lugar à paternidade do Senhor, à paternidade de Deus. Porque essa paternidade cura a paternidade falida que eu tive. A paternidade de Deus cura a ausência de paternidade que eu tive. A paternidade de Deus me faz ser filha de Deus. Ou seja, paternidade curada, identidade restaurada. Paternidade curada, identidade restaurada. Esse é o caminho. Conhecer a Deus como um pai, para me reconhecer como filha. E quanto mais eu olho para o pai, mais eu me vejo, porque eu fui criada à sua imagem e à sua semelhança. Você não é o que o mundo diz, nem o que o seu passado diz. Você é o que Deus diz, amém? Você é o que Ele diz. Ele te fez filha e te chama de filha. Você tem um pai. Receba a sua paternidade. Seja uma filha que reconhece que tem um pai. Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, Tu és o oleiro. Todos nós somos obra das Tuas mãos. Isaías 64 afirma que o Senhor é o nosso Pai, que nós somos obras das Suas mãos. E antes de ser gerada lá no ventre da sua mãe,
você foi gerada no coração de Deus. Antes de você ser sonhada, talvez desejada, ou talvez não desejada pelos seus pais, você foi muito desejada por Deus. Você foi muito amada por Ele. Então, permita-se hoje ser resgatada. Permita ser resgatada desse lugar de orfandade. Permita-se ser resgatada desse lugar onde você não se sente plena, nem suficiente, onde você está se debatendo dentro de si, onde você está ainda procurando um propósito ou uma razão para estar aqui. Eu te digo hoje, você tem uma razão para estar aqui. O Deus do céu e da terra desejou que você nascesse, que você estivesse aqui e completasse uma boa obra nessa terra. Um chamado. Sim, ele não errou com ninguém. Cada ser, cada pessoa que pisou essa terra foi gerada primeiro no coração de Deus. E é por isso que nós estamos aqui. Você não deveria ter nascido nem antes e nem depois. Você nasceu nessa geração e neste tempo, porque Ele desejou que você manifestasse Ele nesse tempo. Então, em nome do Senhor Jesus, seja resgatada de todas as ausências, de todas as rejeições, de todos os abandonos e humilhações que você possa ter vivido nas suas experiências maternas, paternas ou familiares. Não permita mais que essas experiências moldem a sua identidade em nome de Jesus. Que você seja uma mulher restaurada na sua paternidade, porque quando a sua paternidade ela é restaurada, a sua identidade também é restaurada e o seu propósito é revelado. Não tem como revelar propósito sem identidade, porque não é a sua identidade, não é o seu propósito que revela a identidade, é a identidade que revela o propósito. Não é o que você faz que diz o que você é quem você é que diz o que você faz. É quem você é que determina os seus resultados nessa vida, não o contrário. Nós estamos diante de uma sociedade que é pautada por resultados. Quando Deus nos chama a sermos primeiro antes de termos, porque se não formos primeiro, nós vamos estar gerando apenas produzindo para nós mesmas. Mas quando eu produzo a partir da minha identidade, eu estou produzindo aquilo que Deus gerou em mim. Por isso que antes de você produzir algo, você precisa saber quem você é, para que seja genuíno, para que seja pleno, para que seja original. E eu vou dizer para vocês, aquilo que eu estou aqui derramando sobre a vida de vocês é a porção que ele derramou sobre mim. Mas existe uma porção única gerada sobre cada uma de vocês. Sobre cada uma de vocês. E vocês não precisam procurar ser cópias, porque o que você tem é tão único, tão seu, que esse mundo precisa. Você precisa entender isso hoje, no nome de Jesus. Receba essa paternidade na sua vida. De uma filha que reconhece que tem um pai. Que a sua vida não volte ao comum. Que o Espírito de Deus confirme em você hoje a verdadeira identidade. Em cada passo. Mesmo em tempos de dificuldade. Mantenha os seus olhos fixos em Jesus. Ele é o único que pode te manter firme neste caminho onde você está trilhando em prol da sua verdadeira identidade. Amém? Então, eu gostaria de orar com vocês aqui, mas antes de orar, eu quero deixar aqui uma canção rápida, é bem pequena ela, para que vocês sejam ministradas desse lugar, aonde vocês estão sendo hoje resgatadas desse lugar. Eu oro para que o Senhor, em nome de Jesus, hoje, se revele como esse Pai sobre a sua vida. Eu posso ver aqui histórias que foram totalmente resistidas por uma ausência dessa consciência de filha. Mas hoje, eu afirmo mais uma vez, ainda que você saiba que você é filho, você precisa reconhecer a paternidade de Deus em sua vida. Porque Ele é um Pai que assume filhos. Ele é um Pai que nos assume. E Ele tem prazer em nos assumir. Ele tem prazer em dizer, é minha filha amada, em quem eu tenho prazer.
Ele tem prazer em nos assumir. Ele tem prazer em dizer que você é filha dele. Você já parou para pensar? Que Deus tem orgulho de dizer: olha, minha filha, parece comigo. É, ele é esse pai. Ele é esse tipo de gente. Que Deus não é gente, mas ele é esse tipo de pessoa que revela esse coração tão orgulhoso de dizer: é minha filha, olha lá como ela é linda, como ela se parece comigo, como ela revela o meu coração, como ela demonstra os meus atributos. Essa é a minha filha. Receba esse amor, essa porção desse amor sobre a sua vida hoje, amém? Vou colocar aqui uma canção e que ela é em inglês, então peço que você fique atenta e ler a legenda, tá? Porque ela é uma letra muito profunda e eu desejo que ela ministre ao seu coração hoje, em nome de Jesus. Já vou colocar aqui, vai abrir. Amém. Creia que há um resgate acontecendo hoje, onde você é vista, onde você onde você foi roubada, mas há um resgate sendo feito hoje na tua vida. Ele ouve até a sua respiração. E ele ouve o seu pedido de socorro quando você se vê incapaz de vencer as suas guerras. Sim, ele luta por você. Ele morreu por você. Os dias mais difíceis, ele está pronto para te resgatar. Nenhum pecado pode te separar dele. Tem uma distância para que ele não pudesse te resgatar de novo. Todas as suas resistências é a nossa. Jesus, obrigada por nos conhecer tão íntimo, por nos fazer tão íntimos. Todas as vezes que nos ouve, olhos para ser resgatados hoje. Queremos esse resgate, Jesus. Que nos tira de toda a ausência que nós possamos viver. Ele te chama hoje, mulher, a ser resgatada. Ele vem ao nosso encontro. Ele vem nos dias mais difíceis e diz: eu vim te resgatar. O meu amor veio te resgatar. Sabe que ele ouve sim cada sussurro, a sua respiração. Quando você pensa que não tem mais nada para oferecer, ele ainda te quer. Ele ainda te ama. Ele ainda deseja que você esteja com ele. Nos dias mais dolorosos, ele está aí. Pronto para te resgatar. Obrigada, Jesus, por nos reconciliar com essa paternidade, por nos resgatar das nossas falências. Obrigada, Jesus, por não desistir de nós, quando todos podem desistir. De fato, o Senhor não desiste. Ele virá nos resgatar sempre. Aleluia. Amém. Glória a Deus, queridas. Espero que essa canção faça muito sentido para você e te leve a reconhecer
esse amor resgatador. Quantas foram ministradas por essa palavra? Eu sou todas as vezes. Porque é assim. Amém. Amém? Glória a Deus. Amém, meus amados. Eu vou concluir aqui o nosso tempo com oração, né? E desde já eu quero agradecer a presença de cada um. Dizer que vocês são amadas. O fato de vocês estarem aqui hoje revela isso ao meu coração. O quanto vocês são amadas. O quanto vocês não precisam esperar validação. O quanto vocês precisam saber quem são em Deus para que o mundo não roube mais vocês da identidade plena que Ele tem para a vida de vocês. Amém? Que vocês permaneçam confiando que Ele sempre irá nos resgatar e Ele não nos deixará para trás. Amém? Vamos orar então? Pai querido, queremos aqui fechar esse tempo, selar com o selo da Tua presença esse tempo, para saber que tudo que foi feito aqui foi para a Tua glória, foi para que o Seu nome seja conhecido e reconhecido nas nossas vidas. Que cada uma das Tuas filhas amadas que aqui esteve possam estar conduzindo suas vidas, suas mentes, o seu coração, as suas emoções a se renderem a essa paternidade. Nos ajuda, Senhor. Nos tira dos lugares de autossuficiência, dos lugares de comparação, dos lugares, Deus, de procurar viver padrões que o Senhor nunca desejou que nós vivêssemos. Leva-nos a viver a verdadeira identidade que Cristo reservou a cada um de nós. A cada uma delas eu declaro um novo tempo, uma nova identidade. Uma identidade restaurada pela paternidade, pelo relacionamento com esse Pai. Que está pronto a nos resgatar a cada dia. Que está pronto a nos resgatar a cada queda, a cada falha, a cada noite difícil, Senhor. Oh, Jesus, muito obrigada por não desistir de nós. Nós te agradecemos e pedimos que cada palavra que foi liberada aqui hoje seja uma semente que produza frutos para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, minhas amadas. Muito obrigada, foi uma honra estar aqui com vocês. Meninas, eu vou parar aqui a gravação. Ó, graças a Deus, gente, dessa vez eu gravei, ó.